Olá, sejam bem-vindos ao canal Evoluir Estudos. Eu me chamo Débora e hoje nós vamos falar a respeito dos sinais que a vida dá. Não há pergunta que fique sem resposta, então nós podemos enviar as nossas perguntas para o universo e ele vai responder. A gente interage com todas as situações e nada é por acaso, mas nós precisamos estar abertos a interpretar. Nos nossos grupos de estudo, de forma recorrente, acaba vindo esse assunto e nós ajudamos uns aos outros a encontrar essas respostas. A nossa intuição precisa ficar mais ativa para que possamos viver melhor e fluir melhor. Mas a vida e tudo que ocorre à nossa volta traz uma ajudinha. Vamos nos abrir para isso. Bom, vamos dizer que, por exemplo, estão queimando os equipamentos em casa. Parece que todo mundo já passou por isso, né? De ter uma onda em que tudo começa a quebrar, até mesmo o carro, né? Acaba quebrando. E nós precisamos entender por que isso está acontecendo. Geralmente tem a ver com os moradores, com os usuários, no caso do carro, né? Para que nós compreendamos isso, primeiro, é claro, nós temos que verificar se não é um problema de elétrica, de fiação antiga, se não é negligência, falta de manutenção, amperagem inadequada, porque estamos com muitos equipamentos que não tínhamos antes. Então, vamos primeiro descartar e deixar de lado esta possibilidade, pois nós temos que ser bem realistas. Mas vamos dizer que isso já está descartado, nós já sabemos que não foi nada disso. Então, pode ter a ver com os moradores. Os moradores podem estar com excesso de energia ou com negativismo, com pensamentos pessimistas. Vamos para o primeiro caso. Excesso de energia. Todos nós precisamos fazer o terra igual aos equipamentos. Isso é ciência. Nós não podemos viver eternamente em cima de um chinelo de borracha, de um sapato que hoje em dia a maioria tem um solado de borracha, até mesmo os tênis. Então nós precisamos colocar o pé no chão, de preferência na areia, na terra, no ambiente direto no chão, para que nós possamos aterrar e descarregar essa energia na terra. Antigamente as pessoas não tinham esse tipo de problema, porque, claro que não tinham tantos equipamentos, mas elas costumavam interagir com a terra muito mais, então trazia um descarrego de energia. Isso melhora os nossos órgãos internos, então é um alerta da vida para que nós descarreguemos esse excesso de energia. E a gente interagindo com a natureza, a gente vai equilibrar o nosso corpo, evitar os adoecimentos e melhorar o nosso estado de espírito. Isso também vai ajudar para quem é muito pessimista ou negativo. É lógico que precisa mudar a frequência mental. A gente precisa nos abrir para o positivismo, para o otimismo, para a esperança e a gente precisa tomar algumas providências, seja meditação, fazer exercício físico, mas tudo inclui o contato com a natureza. É muito importante. Então, a resposta pode estar aí. Cada um vai encontrar a sua. Vamos para um segundo exemplo que eu vou trazer aqui e eu vou me aproveitar de um relato do Saulo Calderon, que é um influencer, né? Hoje em dia se usa esse termo, é uma pessoa que traz esclarecimentos sobre projeção astral, etc. E ele contou que certa vez ele estava com uma ideia muito criativa em relação a um projeto e era muita informação na cabeça dele e ele não sabia por onde começar, o que fazer, como implantar. Ele já estava certo de que deveria implantar. No momento que ele fez essa pergunta, como fazer, ele olhou para o lado, tinha uma árvore, e nessa árvore chegou um passarinho que parecia que olhava diretamente para ele. Ele disse que sentiu que olhava nos olhos dele, e ele desceu 3 degraus, ou seja, 3 galhos. Ele pulou num galho, pulou no outro e depois no outro. E aí o que ele entendeu? Eu devo implantar o meu projeto em 3 etapas. Ficou claro para ele por onde começar. Então ele conseguiu a resposta que ele estava precisando. E eu gosto muito desse exemplo. Vamos para um terceiro exemplo. Aí eu vou contar uma experiência minha. Eu ia passar por uma situação, por um período com certas pessoas que me deixaram muito ansiosa. Vocês sabem aquele tipo de situação que
tem todas as ferramentas para dar errado porque ninguém colabora? Então, o caso era esse. Então, eu já estava sofrendo antecipado. E aí eu joguei essa pergunta para o universo, né? Isso vai ser uma turbulência, vai me causar muito problema, o que vai acontecer? Eu queria saber como é que eu ia passar por aquilo. Eu joguei a pergunta para o universo. No mesmo dia, eu vi que a minha plantinha, o lírio da paz, que estava sem flor nenhuma, começou a apresentar um pendãozinho, começou a abrir. Eu disse, eu estou desconfiado que aquilo é uma florzinha. Quem conhece o lírio da paz sabe que a gente deve comemorar quando aparecem as florzinhas, pois são algumas vezes ao ano. Ela vem, ela até demora, fica um mês ou mais com a gente, depois ela fica verde, vai murchando e secando. Mas eu observei e senti que era uma resposta. E realmente era um pendãozinho que estava chegando, eu não precisei me preocupar e aquele período que eu estava passando foi realmente de paz. Os acontecimentos inesperados surgiram e tudo se solucionou, tudo ficou bem resolvido. Só que durante esse período, que foi mais ou menos de um mês, que eu poderia ter passado por uma turbulência e não passei, e que essa florzinha estava aqui comigo na minha casa, eu tive uma segunda situação de alta preocupação. Eu não sabia como seria e pensei, nossa, já não estava tudo em paz? Então, universo, o que vai acontecer? O que vai acontecer em relação a essa situação? E pasme, o meu lírio da paz colocou uma segunda florzinha. É muito difícil acontecer isso com este tipo de lírio da paz. Veio uma segunda florzinha. E confiando no universo, eu fiquei em paz e não cheguei a sofrer antecipado. Eu poderia ter passado um período de muita angústia e deu tudo certo. O universo me respondeu. Bom, eu trouxe aqui 3 exemplos, eu não quero que esse vídeo fique muito longo, mas vamos lembrar que a nossa casa, principalmente, mas que tudo que a gente presta atenção na rua, o fluxo do trânsito pode ser uma resposta de que tudo vai fluir, ou quando está trancando, a gente entender que a gente deve ter paciência ou fazer um outro caminho, quando a gente sai de casa com uma preocupação. E também o sistema de esgoto da gente de casa se tranca, se transborda, o encanamento se está entupido. Será que não é anúncio de cuidado com a saúde sobre as suas veias, evitar que elas fiquem entupidas? Pode ser um sinal, pode ser algo em relação à digestão, o aparelho digestivo das pessoas. A nossa casa é a extensão da nossa aura, do nosso ser. Nós transmitimos as nossas energias e elas ficam muito bem instaladas na nossa residência. Então vamos prestar atenção, inclusive cuidando bem da nossa casa, pois ela também devolve esta harmonia para o nosso corpo. Bom, eu vou encerrar por aqui esse vídeo. Nós estamos falando sobre os sinais que a vida dá. Coloca aqui para mim algum acontecimento que você percebeu que se tratava de um sinal, de uma resposta. E se você não tem, você tem alguma dúvida? Faça essa pergunta para o universo, pois realmente não há pergunta que fique sem resposta. Seja mais uma vez bem-vindo ao canal Evoluir Estudos. Eu me chamo Débora e traga os seus comentários e as suas colaborações, que serão muito bem-vindas também. Até mais!